Salve, salve, digníssimos alunos do IFNMG Campus Teófilo Otoni. Aqui quem fala é o professor Sérgio Lano de Geografia. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos analisar sobre a estrutura geológica, especialmente a estrutura geológica aqui do Brasil. Combinado? Vamos lá então? Ao final da nossa aula, nós teremos os seguintes objetivos. A gente precisa de compreender efetivamente o que são as estruturas geológicas, que também podem ser chamadas de províncias estruturais, tá? As estruturas geológicas se dividem em embasamento cristalino ou escudo cristalino, bacias sedimentares e dobramentos modernos, combinado? Além disso, a gente pretende também espacializar essas estruturas geológicas disponíveis aqui no Brasil a partir, né, da análise do Google Earth, sobretudo através, né, das barragens de rejeitos frutos da mineração, e vamos fazer também a correlação entre estrutura geológica e aspectos econômicos. Então, vamos lá então? Nós vamos começar analisando espacialmente essas estruturas. Se a gente for analisar aqui, do ponto de vista de províncias estruturais, ou seja, de estruturas geológicas, né, nós vamos dar uma ênfase no Brasil. Mas primeiro a gente precisa fazer uma caracterização. Existem três estruturas geológicas: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Dessas três que a gente citou, apenas os dobramentos modernos nós não vamos encontrar no território brasileiro. Haja vista que trata-se de um território antigo, localizado intraplaca, em uma região onde a atividade geológica não é tão intensa mais, como acontece, por exemplo, nas regiões de convergência de placas, sobretudo aqui na costa oeste da América do Sul, como a gente já viu, né, uma região de margem continental ativa. Então, nessa região, eu terei estrutura geológica chamada de dobramento moderno. Combinado, então? Então, das estruturas geológicas, das três estruturas geológicas que a gente encontra no planeta, eu não terei a estrutura geológica dobramento moderno no território brasileiro. Então, nesse contexto, o que nos resta? Resta compreender o que são, então, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Então, do ponto de vista da formação, a estrutura mais antiga é o embasamento cristalino. É daí que vem o nome, inclusive, né, que forma a base, né? Ou seja, que forma a estrutura sobre a qual vai depositar posteriormente, ou seja, em tempos geológicos mais recentes, os sedimentos, né, das bacias sedimentares. Então, os escudos cristalinos eles podem ser chamados também de crátons ou maciços antigos. Vamos fazer a relação, pessoal. Algo que está relacionado à base, algo que é antigo do ponto de vista geológico. Então, nesse contexto, né, são rochas, são massas rochosas antigas, datadas do pré-cambriano, né, lá na era arqueozoica, proterozoica, sobretudo no proterozoico, né, que são basicamente constituídos de rochas magmáticas e rochas metamórficas, ou seja, rochas que passaram por um intenso processo, né, de formação, né, seja as rochas magmáticas no interior da crosta terrestre, em termos de consolidação, seja, por exemplo, as rochas metamórficas que sofreram um intenso processo de metamorfismo, né, dada a elevação de pressão e temperatura por diversos motivos que a gente já viu. Tá certo? Então, nesse contexto, aqui no território brasileiro, nós temos representados aqui, ó, o embasamento cristalino. Tá nessa cor aqui um tom mais avermelhado, né? Então, que vai representar aí cerca de 36% do território brasileiro. Então, a gente tem alguns núcleos muito famosos, né, como, por exemplo, o núcleo aqui da Guiana, que é essa região, na região norte aqui do Brasil, que é conhecido como o maciço da Guiana. Tem esse aqui, o maciço do Atlântico, né, onde boa parte do estado de Minas Gerais, que está aqui representado, né, inclusive a nossa região de Teófilo Otoni, está totalmente inserida em áreas, né, de maciços associados a maciços antigos, ou seja, ao embasamento cristalino, portanto, rochas predominantemente magmáticas e metamórficas, portanto, muito antigas. Os maciços cristalinos, eles são muito importantes do ponto de vista econômico, haja vista
que é o local onde nós vamos encontrar os minerais metálicos e não metálicos. Então, como a gente consegue observar aqui, ó, nas próximas imagens, nos maciços cristalinos nós vamos encontrar inúmeras atividades associadas à extração de recursos minerais, sobretudo minérios, né, sejam eles metálicos, como por exemplo o ferro, como por exemplo o ouro, como por exemplo o cobre, a bauxita, que são bons exemplos aí de minerais metálicos, né? E também os minerais chamados de não metálicos, como por exemplo o granito, como por exemplo os diversos tipos de minerais não metálicos que nós vamos utilizar, por exemplo, de forma bem ampla na construção civil, né, através de revestimentos, como o granito, através, por exemplo, do granito e do guinais, como, por exemplo, na formação das britas, né, como a ardósia, por exemplo, com a rocha metamórfica, que dá essa característica, então, de uso, né, de atividade econômica associada à extração dos recursos minerais. Então, o minério de ferro, por exemplo, é um dos minerais mais essenciais, né, que são encontrados aí nos escudos cristalinos. Ele tem uma ampla utilização no nosso dia a dia e, para extraí-lo, obviamente, você precisa de retirar a cobertura vegetal, como a gente consegue ver aqui em cima. A gente tem que retirar aquela camada superficial de solo, né, que está recobrindo a crosta terrestre, até chegar efetivamente no núcleo rochoso, né, nas rochas que vão ter na sua composição mineralógica uma grande quantidade de ferro, como por exemplo as hematitas, como por exemplo o quartzito, né, são exemplos aí de rochas que geralmente o itabirito, né, o itabirito e o quartzito, melhor dizendo, são bons exemplos de rochas onde a gente vai conseguir encontrar o ferro associado aos minerais que constituem originalmente essa rocha. Combinado? Aqui um outro exemplo, que haja vista que a partir do momento que você extrai esses minerais, né, todo aquele material que não é utilizado pela mineração, e além disso, todo o processo de beneficiamento desse minério, esse resíduo tem que ser disposto, né, em bacias de contenção, que são chamadas aí de barragens, né? Esses depósitos tecnogênicos, que é um termo, inclusive, geológico para associar a intervenção que o ser humano faz na paisagem, né, associada justamente a uma característica antropogênica. Essas barragens muitas vezes, né, são fruto, né, de um intenso processo de preocupação por parte da sociedade civil, por parte de órgãos públicos e de outros tipos de instituições, haja vista as recentes, né, ocorrências de desastres com esses empreendimentos. Não digo nem desastre, haja vista que não foi um fenômeno natural, e sim algo muitas vezes associado à negligência ou à imperícia por parte dessas empresas. Como, por exemplo, aconteceu recentemente aqui em Minas Gerais, dois grandes fatos, né, em 2015, associado ao rompimento da barragem de Fundão, né, em Mariana, numa região do quadrilátero ferrífero, onde a Samarco, que é controlada pela Vale, inclusive, né, através do rompimento da barragem, degradou uma bacia hidrográfica inteira, que é a bacia do Rio Doce, né? Além das perdas humanas, né, significativas, nós tivemos também perdas materiais, como, por exemplo, a retirada do mapa, né, o topocídio, como alguns autores da geografia colocam, né, que é justamente o extermínio, a aniquilação do lugar, haja vista que o distrito de Bento Rodrigues, que a gente consegue observar aqui nas imagens, simplesmente não existe mais. Outro aspecto mais ainda associado a esse rompimento de barragens aqui no estado de Minas Gerais, está associado ao que aconteceu em 25 de janeiro de 2019, na cidade, no município de Brumadinho, numa região rural chamada de Córrego do Feijão, onde a Vale ela explorava o minério de ferro. O rompimento dessa barragem, por sua vez, apesar de ter tido, espacialmente falando, um impacto menor na bacia do rio Paraupeba, que é afluente do rio São Francisco, né, teve um impacto em termos de perdas humanas significativamente maior, se comparado, por exemplo, ao que aconteceu em 2015, lá na região de Mariana. Combinado?
E aí, o outro aspecto que a gente precisa analisar também são as bacias sedimentares. Quando a gente fala de bacia sedimentar, elas ocupam 64% do território brasileiro e elas estão preenchidas simplesmente por sedimento. Então, vamos analisar uma próxima imagem aqui, onde a gente tem justamente esse contexto. Os escudos cristalinos, eles estarão, né, aqui representados, haja vista que são rochas mais antigas. Na medida que acontece o processo de intemperismo, que é aquele conjunto de fenômenos que atuam sobre as rochas, causando sua degradação e decomposição, esse material vai se transformar em sedimento e depois vai ser transportado para as áreas mais baixas e vai sendo depositado em camadas. Então, por exemplo, aqui nós temos sedimentação paleozoica. A gente sabe que paleozoica é uma era geológica mais antiga do que a mesozoica. Então, os sedimentos da era mesozoica vão estar sobrepostos à paleozoica, que, por sua vez, será sobreposta muitas vezes por sedimentação terciária, já que a terciária é a era geológica mais recente em se tratando aqui dessas três que a gente está comparando. Então, os sedimentos, a partir do momento que eles estão depositados em bacias sedimentares, eles sofrem compressão, eles sofrem cimentação e acaba, né, dando origem a novas rochas. Se a gente voltar aqui um pouquinho, nós vamos perceber, então, que 64% do território brasileiro ele é constituído de bacias sedimentares. E aqui a gente tem alguns exemplos interessantes de se analisar, como, por exemplo, a bacia amazônica, né, aqui representada, como, por exemplo, a bacia do Parnaíba, a bacia do São Francisco, a bacia do Paraná. É importante aqui não confundir muitas vezes com a bacia hidrográfica. A gente está falando aqui de bacia sedimentar, né? Ou seja, de áreas que tiveram sua estrutura geológica associada à deposição de sedimentos. Combinado? E nessas bacias sedimentares, antes da gente seguir aqui, a gente tem que analisar também as bacias sedimentares costeiras, né, da margem continental aqui brasileira, que estão associadas a um aspecto específico, sobretudo do que diz respeito a questões, né, do ponto de vista econômico. É justamente nas bacias sedimentares o local onde nós vamos encontrar os recursos chamados de energéticos, como, por exemplo, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Então, como exemplos aqui, nós temos, por exemplo, né, nessa região aqui da bacia amazônica, ó, no estado do Amazonas, a extração de gás natural, inclusive sendo utilizado, né, para fins de geração de energia naquela região. E o que chama a atenção, na verdade, é justamente na margem continental brasileira, praticamente ao longo de toda a costa, né, as áreas em potencial de exploração de petróleo. Ou seja, são áreas, né, da bacia sedimentar onde você consegue identificar e explorar, né, petróleos a partir, né, de prospecções e de pesquisas, sobretudo desenvolvidas aqui no Brasil pela Petrobras. Então, boa parte do nosso petróleo brasileiro ele é obtido na plataforma continental, ou seja, no oceano, e é por isso, então, chamado de offshore, tá certo? E quando a gente fala de bacias sedimentares, talvez o melhor exemplo que a gente associa é justamente a ocorrência de petróleo numa camada específica chamada de camada pré-sal. O que vem a ser a camada pré-sal? A camada pré-sal é um conjunto de rochas, sobretudo associada a rochas sedimentares, né, como o arenito. Para quem já viu a aula sobre o ciclo das rochas, deve se lembrar que o arenito ele é extremamente poroso, então você tem uma granulometria maior, então permite que entre esses grãos você tenha a ocorrência, um local apropriado para o armazenamento de água ou de petróleo, como é o caso. Então, nessa região da camada pré-sal, esses densos pacotes sedimentares, eles estão associados à ocorrência de petróleo. É chamada de pré-sal porque, se a gente for analisar do ponto de vista do interior da crosta, né, em direção à superfície, nós temos as camadas rochosas, né, que elas vêm, né, que elas estão antes de um espesso pacote de sal, de mais ou menos 2.000 metros de espessura. Depois nós temos uma camada sedimentar que forma o assoalho oceânico, né? E aqui assim nós temos a lâmina d'água, onde então nós temos a plataforma que vai explorar o pré-sal. A camada pré-sal coloca o Brasil aí no hall, né, dos maiores
dos países com as maiores reservas de petróleo no mundo, né? Então tem uma potencialidade gigantesca do ponto de vista econômico, mas também há impactos socioambientais associados, como, por exemplo, o fato de ser um recurso fossilífero, né, que você ao queimar, está liberando carbono e, consequentemente, agravando, né, a questão do efeito estufa planetário. O fato associado à ocorrência de acidentes nessa região que podem vir a acontecer em função da exploração, né, os impactos causados nas comunidades, né, naqueles estados e naqueles municípios onde funciona toda a estrutura, né, associada à cadeia do petróleo e do gás, por exemplo, são algumas condições que devem ser ponderadas também. Combinado? E aí, para nós terminarmos, nós vamos analisar justamente no Google Earth algumas situações que representem justamente esse contexto que a gente está comentando associado às estruturas geológicas. Então, para começar, a gente vai falar primeiro dos escudos cristalinos, combinado? Então, em relação aos escudos cristalinos, aqui no Brasil merece destaque 3 estruturas geológicas associadas aos escudos cristalinos. Aqui em Minas Gerais, o próprio nome do estado já representa isso, e a gente consegue perceber isso aqui nitidamente ao analisar essa imagem de satélite, né, na região sudeste, na região a sudeste de Belo Horizonte, né, nós temos o quadrilátero ferrífero, que você consegue identificar aqui nitidamente, né, uma região de tipos de rochas metamórficas diferente da área aqui do entorno, né, e onde você vai ter uma grande ocorrência de exploração mineral. Inclusive, aqui em Ouro Preto e Mariana, né, em Ouro Preto, desde o século XVIII, você tem exploração de recursos minerais nessa região, e especialmente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato que aconteceu aqui, em Bento Rodrigues. Bento Rodrigues é o distrito que em 2015, onde em 2015 houve o rompimento da barragem, e isso foi o que sobrou de Bento Rodrigues. Então, completamente aniquilado daquela paisagem, e o lugar de diversas pessoas simplesmente não existe mais. A barragem cujo rompimento, né, foi justamente essa barragem que é chamada barragem de Fundão. Outra região que merece destaque no Brasil em relação à mineração diz respeito ao maciço do Urucum. O maciço do Urucum está localizado no estado do Mato Grosso do Sul, próximo a Corumbá, quase na divisa com a Bolívia. Nessa região aqui, nós temos o maciço do Urucum, uma área de extração mineral também, pertencente à companhia Vale, que gira em torno mais ou menos de 2.500.000 toneladas de minério de ferro. E também um aspecto interessante que, além do minério de ferro na região do maciço do Urucum, há também a produção de manganês, que é outro mineral metálico importante. Esse produto é exportado, sobretudo, para a Argentina, por vias terrestres e fluviais, tá? E é uma das principais áreas de extração mineral no Brasil. Mas merece destaque também, já no estado do Pará, na região sudeste, mais especificamente, o complexo mineral da Serra dos Carajás. A Serra dos Carajás é uma das maiores reservas de minério de ferro no mundo. E só para vocês terem ideia, a Companhia Vale do Rio Doce, à época, que é uma empresa estatal, né, só para vocês terem uma noção da magnitude, da importância dessa jazida mineral para a Vale, antes da descoberta e da extração de minério de ferro aqui em Carajás, a Companhia Vale do Rio Doce produzia mais ou menos 11 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Hoje, né, em 2020, somente com o complexo de Carajás, a Vale produz cerca de 150 milhões de toneladas. Então, isso fez com que a Vale se tornasse uma das maiores mineradoras do mundo, haja vista essa potencialidade natural. Vale mencionar também, aqui bem próximo de Carajás, mas aqui a leste, num município chamado de Curianópolis, que está aqui na década de 80, teve uma verdadeira corrida pelo ouro numa região que ficou conhecida como Serra Pelada, uma região de garimpo ilegal,
que, ao longo dos anos 80, provocou uma série de corridas para essa região, com o objetivo, né, de que o sujeito ele explorasse o mineral, né, a procura do mineral, no caso, é associado ao ouro, né, houve uma degradação significativa dessa região, quando a gente consegue observar na imagem de satélite. Então, o que você consegue identificar aqui, antes, era uma serra, ou seja, era uma elevação que, a partir do intenso processo de garimpo nessa região, houve a degradação significativa e, hoje, uma mudança completa na paisagem. Haja vista, né, que, por fim, a gente precisa analisar também em relação às bacias sedimentares. Quando a gente fala de bacias sedimentares, destaca-se a região amazônica e, sobretudo, a região costeira, a margem continental costeira. Aqui no Brasil, como a gente já havia falado, destaca-se duas bacias sedimentares associadas à bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, sobretudo aqui no norte do Rio de Janeiro, e a Bacia de Santos, localizada aqui ao longo, né, do estado de São Paulo. Essa região é a principal região produtora de petróleo no Brasil, em estruturas, né, em plataformas que estão aí a mais ou menos 300 quilômetros da costa e que precisam de toda uma estrutura de engenharia no sentido de obtenção desse recurso. E, para terminar, a gente vai analisar também, se tratando de bacias sedimentares, o que acontece aqui no extremo sul do Brasil, sobretudo numa cidade de Santa Catarina chamada de Criciúma, onde é a principal área de extração de carvão mineral aqui no Brasil. Essa região sul do Brasil é onde nós temos a ocorrência aqui, ao longo da região sul, é onde nós temos a ocorrência de carvão mineral, apenas nós não encontramos em outras partes do território brasileiro ocorrência de carvão mineral, mas especialmente aqui em Criciúma, as reservas, as jazidas de carvão, elas são significativas e a cidade muitas vezes se confunde até mesmo, né, com essa característica, ou seja, uma das principais funções da cidade de Criciúma é justamente a extração do carvão mineral. A gente não consegue identificar aqui nitidamente, porque boa parte dessa extração, nas imagens até a gente não vai conseguir identificar nitidamente, mas aqui é uma área de extração, porque boa parte da extração é feita em subsuperfície, ou seja, através de galerias, né, em subsuperfície. Não é tão visível quanto a mineração. Existem alguns sites, como, por exemplo, a gente vai conseguir identificar aqui, ó, associado a mapeamentos do próprio governo federal, onde existe a identificação das barragens dispostas aí de rejeitos associadas à mineração. E boa parte dessas barragens, ou melhor, algumas dessas barragens, encontram-se em condições, né, de vulnerabilidade, o que coloca a condição de risco, né, associado. Por falar nesse contexto, aí a gente volta aqui na situação de Minas Gerais, onde a gente consegue identificar, a partir desse mapeamento, a ocorrência dessas barragens. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, em Itabira. Itabira é uma cidade totalmente envolta, né, por áreas de extração mineral. A Companhia Vale do Rio Doce, inclusive, ela nasce aqui em Itabira, como a gente tem essa barragem aqui, ó, que é a barragem de Dique de Cordão de Nova Vista. E outras barragens, como, por exemplo, essa aqui, ó, é a barragem de Itabiruçu. Pelo nome você já consegue identificar. É interessante que nesse mapeamento tem, inclusive, a categorização do risco e o dano potencial associado. O que quer dizer isso? A categoria de risco, significando baixo, diz respeito justamente à possibilidade de rompimento dessa barragem. Então, significa dizer que, do ponto de vista de rompimento, é muito baixo a possibilidade, né, de um rompimento catastrófico acontecer. Por sua vez, se o rompimento acontecer, o dano potencialmente envolvido ele é significativamente alto. Combinado? Então, em Itabira, existe até uma máxima dos moradores daquela região, em que não sabe se a mina está dentro da cidade ou se a cidade está dentro da mina. Haja vista justamente esse contexto. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui justamente para as barragens, né, que se romperam, como é o caso aqui da região de Bento Rodrigues, onde especificamente essa barragem aqui, ó, a barragem de Fundão, né, que tinha, veja só,
uma categorização de risco baixo, mas com um dano potencial extremamente elevado. E, consequentemente, a partir do momento que houve o rompimento da barragem, esse fenômeno acabou acontecendo e influenciando não apenas na comunidade de Bento Rodrigues, mas na bacia hidrográfica do Rio Doce como um todo. Combinado, pessoal? Então, basicamente, era isso. Um grande abraço e até mais.